Recebendo em nosso programa nesta tarde o deputado federal Marco Bertaioli, por São Paulo. Deputado, é um prazer tê-lo aqui em nossos estúdios. Ronaldo, eu é que sinto um prazer imenso de poder estar aqui na Rádio Canção Nova, podendo falar para toda a rede através do seu programa e audiência lá em cima. Parabéns. E fica mais qualificada com sua presença, viu? Muito obrigado. Deputado, o senhor está relatando aqui um projeto importantíssimo, relatou recentemente outro também. O primeiro é o programa Jovem Aprendiz, que interessa tudo que é família no Brasil. E também, recentemente, o programa do Refis das Micro e Pequenas Empresas, que, aliás, amanhã no Congresso Nacional haverá lá uma sessão para derrubar alguns vetos e que incluía esse do Refis. Vamos falar primeiramente desse projeto? Claro! Amanhã, às 16 horas, o Congresso Nacional se reúne, que significa os senadores e os deputados federais, para analisar alguns vetos colocados em legislações pela Presidência da República. O veto importante para nós é este que proibiu a lei que parcela os débitos das micro e pequenas empresas. Nós, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de ser o relator, criamos uma legislação específica para que toda pequena empresa brasileira pudesse reunir os seus débitos acumulados ao longo da pandemia desses 2 anos e parcelar esse valor em até 180 meses. Para que a micro e pequena empresa, Ronaldo, possa organizar o seu orçamento, pagando aos poucos essa dívida acumulada, mantendo o funcionamento, gerando empregos e pagando os impostos atuais, que é o mais importante para o Brasil. Que não continue sendo sacrificada por causa da pandemia. Que não feche as portas, né? Agora, infelizmente, o presidente Bolsonaro foi obrigado a vetar esta lei no início deste ano por uma questão jurídica, mas está favorável à derrubada do veto amanhã. Então nós estaremos trabalhando com muito afinco para que amanhã derrubemos esse veto pela maioria dos votos no Congresso Nacional. Na sequência, seja promulgada a legislação. E aí nós temos até o dia 31 de março, é um espaço muito pequeno, por isso a importância aqui desta entrevista no seu programa, para que a gente oriente todos os contadores, todos os pequenos empreendedores, que o prazo será muito exíguo, muito pequeno, para aderir a esse parcelamento especial. Então é importante essa entrevista aqui, porque o senhor também automaticamente já está chamando agora a atenção para um grande bem que os pequenos e microempresários poderão ter já nesses próximos dias. Exatamente, será amanhã. A votação, sexta-feira, provavelmente, se derrubarmos o veto, estou empenhado nisso, a promulgação. E aí, na semana que vem, a Receita Federal do Brasil já vai estar apta a abrir os sistemas para que as pequenas empresas possam aderir e fazer o pagamento da sua primeira parcela, que vai ser bem diluída ao longo do tempo. O valor será bem baixinho. Deputado. E aí, nós teremos o equacionamento das dívidas com o funcionamento atual. Apenas para a gente ter uma dimensão desse problema, quantos pequenos ou microempresários sofreram com essa pandemia? Quantos foram penalizados e correram esse risco de fechar as portas ou até fecharam? Olha, milhares fecharam as portas. Agora, entraram em 2022 com débitos junto à Receita Federal do Brasil e precisam pagar para continuar existindo 437.500 empresas. 437.500 empresas aderiram ao regime simples em 2022 de pagamento de impostos, mas dependem do equacionamento das suas dívidas para permanecerem nesse regime tributário. Se elas forem excluídas, é o final de fechamento das portas. Bom, e certamente isso trouxe consequência de desemprego e pode agora trazer como consequência novos empregos. Esse é o nosso objetivo, Ronaldo. Trabalhar para que a legislação brasileira seja simplificada, seja mais fácil e nós tenhamos emprego. Nós não podemos continuar convivendo com 13% da população economicamente ativa desempregada em função, principalmente, de um regime tributário, de uma carga fiscal absurdamente elevada que nós temos no Brasil. Muito bem. Vamos mudar de assunto aqui, que o senhor tem muita coisa boa para dizer para o nosso povo. A próxima pauta agora, deputado, o senhor também é relator de um projeto de lei sobre o programa Jovem Aprendiz.
Em que pé está esse programa ali e o que ele traz de benefício agora com as suas propostas? O objetivo é o mesmo, gerar empregos, seja na microempresa ou seja para o jovem de 14 a 24 anos. Olha, Ronaldo, eu acabei de dizer a você que 13% da nossa população economicamente ativa está desempregada. Mas se nós formos para o retrato de 14 a 24 anos, o primeiro emprego, aí vai para 50% praticamente dos nossos jovens que não conseguem a sua colocação profissional. E não conseguem por quê? Porque não tem experiência. E a experiência se faz no aprendizado profissional. E é essa porta da empresa brasileira que eu trabalho para que seja aberta para receber jovens de 14 a 24 anos na condição de aprendiz. Mas, mais uma vez, a legislação que norteia este programa do aprendizado, ela é muito burocrática. É uma legislação muito difícil, do ano 2000, uma legislação com 22 anos e que precisa ser modernizada. Nós criamos na Câmara Federal uma comissão especial, da qual eu sou o relator, junto com o deputado Felipe Rigoni, do Espírito Santo, que é o presidente, e nós estamos trabalhando para refazer a legislação, modernizar, simplificar, mantendo os direitos e as obrigações, ninguém mexe nos direitos adquiridos, mas nós precisamos simplificar a vida da empresa, para que ela tenha, a empresa, mais motivação para ter um jovem dentro do seu estabelecimento. E entender que a empresa é uma escola do trabalho. E ao lado da escola do ensino curricular, da matemática e do português, ensinar a um jovem responsabilidade, disciplina, hierarquia, respeito, horário do trabalho, o ambiente saudável do trabalho, faz parte da formação do cidadão. Ao lado do ensino curricular, a escola do trabalho. E aí nós vamos oferecer ao mundo do trabalho, aos 21 anos, um jovem preparado para responder aquela pergunta. O senhor tem experiência? Tenho, fui um jovem aprendiz. Mas para ser um jovem aprendiz, nós não podemos ter uma legislação que puna as empresas, que prejudique, que crie problemas e obstáculos para as empresas que já estão enfrentando os obstáculos do mercado normal para sobreviverem. Precisam olhar para a lei do jovem aprendiz com motivação, com vontade de ajudar, com orgulho em abrir as portas da empresa para um jovem se profissionalizar e não como um fardo. Precisa ser bom para os dois lados. Precisa ser motivador e bom para os dois lados. E é essa legislação que eu estou escrevendo no Congresso Nacional, junto com os deputados, nesta comissão especial, e estamos ouvindo a todos, conversando com jovens. O senhor disse, inclusive, que tem uma entidade de Guaratinguetá que está orientando bastante? Sim, nós temos em Guaratinguetá, ali do ladinho da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, uma entidade chamada FEBRAEDA, que é a Federação Brasileira das Entidades de Aprendizagem. E o presidente da entidade, o Antônio Pazin, que é ali de Guaratinguetá, está nos ajudando aqui no Congresso Nacional a escrever essa legislação nacional. Então nós estamos unindo a prática, o dia a dia, o que acontece na colocação do jovem no mercado de trabalho, a realidade do dia, com a legislação, para que nós possamos oferecer ao Brasil uma lei absolutamente sintonizada com aquilo que nós desejamos, que é abrir as portas do mercado de trabalho para o jovem brasileiro. Deixa eu lhe dar um número impressionante, Ronaldo. Hoje nós temos aproximadamente 360 mil jovens no Brasil como jovens aprendizes das nossas empresas. Mas, se toda a lei fosse cumprida e simplificada, nós teríamos 1.500.000 jovens empregados como jovens aprendizes. Portanto, a modernização com a simplificação da lei do jovem aprendiz deve abrir as portas do mercado de trabalho no Brasil para 1 milhão de jovens entre 14 e 24 anos. 1 milhão de jovens que nós temos que tirar da ociosidade, da rua, para a escola do trabalho. Tirar da proximidade com a violência, com o tráfico de drogas e colocarmos na escola do trabalho. A partir da aprovação deste projeto, quanto tempo o senhor acha que esse benefício virá? É imediato. É imediato? É imediato. Nós vamos entregar a conclusão desse projeto, está pautado para o dia 30 de maio, na Câmara Federal. Aí nós vamos criar lá uma condição muito favorável de votação, vai ao Senado Federal, que deve ser rápido também, e nós tenhamos na sequência a sanção pelo parte do presidente da República. Na verdade, Ronaldo, todos, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal,
presidência da República, todos querem gerar 1 milhão de empregos para o jovem brasileiro. E é isso que eu estou perseguindo com muito afinco, com muita dedicação, utilizando o meu mandato de deputado federal para proporcionar o emprego ao jovem brasileiro. Deputado, eu lembrei aqui também do Cezam, quero fazer uma menção honrosa ao Cezam, que é uma entidade salesiana que trabalha com jovem aprendiz no Brasil inteiro, trazendo também esse grande benefício. O Cezam esteve conosco na semana retrasada, contribuindo com a sua experiência. O Cezam é um dos maiores certificadores, como entidade, de jovens aprendizes no Brasil. Inclusive aqui na Rádio Canção Nova em Brasília e na TV Canção Nova em Brasília já tivemos jovens do Cezam. E vamos ter de novo, desde que a legislação seja simplificada. É exatamente isso, Ronaldo. Nós precisamos simplificar a vida de quem está trabalhando, de quem está empreendendo e abrir as portas do mercado de trabalho para o jovem aprendiz. Deputado Marco Bertaioli, deixa eu aproveitar a sua presença aqui em nosso Tarde Especial para falarmos agora sobre assuntos de atualidade que preocupam e que enchem nosso coração de angústia. A guerra Rússia-Ucrânia. Qual é a sua visão sobre esse conflito? Absurda, desproporcional, covarde, todos os pejorativos que nós pudermos encontrar para essa sandice promovida pelo presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Beira ou não beira mais, já ultrapassou os limites dos crimes de guerra, de assassinatos cometidos nas ruas da Ucrânia, e nós acompanhando agora, quase como um filme na televisão, através da internet, as atrocidades que estão sendo cometidas na Ucrânia. Contra uma população que não tem condições de se defender diante da magnitude dos utensílios do exército russo contra os utensílios, os armamentos do exército ucraniano. Mas antes disso, Ronaldo, me parece e me soa absolutamente estranho falarmos do ano de 2022 em uma guerra. Algo que estava tão distante de nós nos últimos anos. Talvez se essa entrevista estivesse ocorrendo há um mês atrás e nós dois aqui falássemos sobre a possibilidade de uma guerra, e nós e todos os ouvintes chegaríamos à conclusão que isso seria um absurdo, que não aconteceria. Porque nenhum de nós poderia imaginar que, como eu disse, no ano de 2022, alguém estivesse assassinando pessoas em troca de uma expansão territorial ou uma pseudo-expansão econômica do seu país. É algo que não cabe mais nas nossas mentes. Por isso que é muito importante que o mundo se una contra esta violência que está sendo cometida. Eu quero trazer um ingrediente a mais nessa guerra e pedir a sua análise também. Pela primeira vez nós estamos vendo que é uma guerra, ela está acontecendo e que aquele país que está atacando está recebendo justamente essa reprimenda mundial contrária a ele e um outro tipo de reação que surgiu e que nunca houve na história porque não havia maneiras de se fazer. Mas agora a Rússia, por exemplo, ela está sendo bloqueada, cancelada e está sendo recebendo contrariedades materiais no campo econômico. Ela está sofrendo sanções econômicas que eu imagino estão estrangulando o povo russo, o governo russo, a nação russa. Por exemplo, eu trago aqui notícia de hoje. Uma fabricante de cerveja, a Heineken, vai suspender a venda de cerveja lá. Mas isso já aconteceu, por exemplo, com o McDonald's, já aconteceu com a Ferrari, com a Lamborghini, com a Coca-Cola, com a Pepsi. Bancos deixaram de operar na Rússia, bandeiras de cartão de crédito. Está sendo uma guerra também econômica. É a primeira vez que a gente vê isso. O que o senhor imagina que isso pode provocar? Olha, primeiro é um exemplo positivo para o mundo. Não cabem mais ditaduras, golpes militares, guerras serão penalizadas com sanções econômicas. Além disso, hoje, nesse mundo globalizado que nós vivemos, o livre comércio praticante entre as nações faz com que nenhuma marca globalizada queira estar vinculada a um governo ditatorial. Portanto, essas marcas que você citou não desejam ter as suas propagandas estampadas num país que comete atrocidades, que comete a violência contra países fragilizados. Primeiro ponto. Segundo, neste mundo globalizado, e nós vivemos a vida inteira sem esse mundo globalizado,
Nós compramos mercadorias dos países por uma questão de conveniência econômica. É óbvio que o mundo vai sofrer se a Rússia deixar de fornecer petróleo ou se o mundo deixar de comprar petróleo da Rússia. Mas nós vamos sobreviver. Agora, o presidente Putin está levando a sua nação, a sua população, a um empobrecimento muito veloz e que vai trazer consequências severas para o desenvolvimento daquela população nos próximos anos. E eu ilustro bem isso para o senhor. Só um exemplo. O McDonald's, por exemplo, fechou as portas ontem lá e já tem mais de 65 mil desempregados em mais ou menos 80 cidades russas onde ele estava presente. Então, é uma bola de neve, porque todas grandes estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, Magazines, a Zara, que é um grande magazine italiano, a H&M, que é um grande magazine. E isso vai se multiplicar cada dia. Todos estão fechando as suas portas na Rússia, provocando um desabastecimento, um desemprego e uma alta inflacionária. O Putin está em guerra contra o seu próprio país no campo econômico. Ele agride com armas, mas a sua nação é agredida com esse estrangulamento econômico. E isto vai levar a uma revolta dentro da Rússia contra esta agressão que ele está cometendo. Essa revolta nós já vimos, alguns manifestantes nas ruas foram inclusive presos por se manifestarem contra esta violência cometida pelo Putin, que hoje é, sem dúvida nenhuma, o inimigo número 1 do mundo civilizado, e nós não esperávamos que isso pudesse acontecer. Nós tivemos, inclusive, algo que bastante nós não víamos, a Santa Sé, a manifestação do nosso Papa Francisco, intercedendo diretamente e se colocando à disposição, se for preciso, para ir à Rússia nesse momento de guerra, para dialogar com o chefe supremo da Igreja Ortodoxa na Rússia para tentar, através dos canais religiosos diplomáticos, suspender essa violência que está sendo cometida. Portanto, é o mundo tentando parar com esta violência. Apenas ilustrando também, a Igreja Ortodoxa tem mais ou menos 80% de seguidores na população ucraniana, e este patriarca ortodoxo russo é o grande líder espiritual na Rússia. Inclusive, o Putin se diz ortodoxo e é amigo dele, etc. e tal. Mas vamos lá. Seguindo aqui, deputado, e aqui para o Brasil, que consequência essa guerra pode trazer ou já está trazendo? A gente falou de combustível, recentemente, semana passada, se falou bastante dos fertilizantes, que pode atrapalhar a nossa produção agrícola. Isso pode ser bem sentido nos próximos dias e meses? Olha, sim, mas nós precisamos conviver e superar essa adversidade. Não é possível que nós, o mundo, em troca de 14% do petróleo mundial que a Rússia fornece, estejamos complacentes com as atrocidades cometidas pelo Vladimir Putin. Portanto, é absolutamente correto suspender a compra dos combustíveis russos, do petróleo russo. Como também é correto, mesmo que isso venha a imprimir uma elevação de custos no Brasil, não comprar fertilizantes da Rússia. Aliás, quem sabe nós tenhamos aí a grande oportunidade de desenvolver a produção e a indústria brasileira para sermos autossuficientes na produção de fertilizantes. Até porque, Ronaldo, se nós somos um dos países com a maior produção agrícola mundial, os maiores produtores de soja, os maiores produtores de milho, os maiores produtores de N produtos agrícolas, é absolutamente correto que nós tenhamos toda a infraestrutura necessária para este plantio aqui no Brasil. Vamos enxergar essa ruptura com a Rússia, que é, na minha opinião, necessária, como uma oportunidade de entendermos como produzir tudo aquilo que nós necessitamos para a agricultura brasileira, leia-se, nesse caso, fertilizantes, aqui no Brasil. Então, deixa eu já aprofundar mais um pouquinho esse assunto. Aqui no Brasil, há uma grande possibilidade de se explorar este minério tão importante para os fertilizantes, que é o potássio, em terras indígenas, e tem um projeto de lei para ser analisado pelos senhores no Congresso Nacional, ali na Câmara, por exemplo, e que é alvo de muito debate, se explorar, por exemplo, essa riqueza mineral que está ali na beiradinha de terras indígenas por causa da legislação. O que o senhor pensa? Olha, na verdade, todas as vezes que nós tratamos de assuntos delicados como esse, Ronaldo,
nós temos que ter muita responsabilidade, como você faz aqui na Rádio Canção Nova, de levarmos a informação correta até os nossos ouvintes. Porque todos os assuntos hoje no Brasil estão contaminados pelas ideologias político-partidárias e acabam com esta contaminação proporcionando informação distorcida, levando desinformação ou até mesmo as fake news que estão sendo tão combatidas. Portanto, um veículo de imprensa sério, correto, transparente como a Canção Nova pode informar corretamente a nossa população. Veja só, nós para produzirmos fertilizantes no Brasil precisamos ter matéria-prima, no caso, o potássio. Nós precisamos importar esses fertilizantes e nós poderíamos estar produzindo aqui. Produzir aqui significa gerar empregos. Produzir aqui significa baixar os custos de produção. Produzir aqui significa exportar e trazer divisas para o Brasil. Então, portanto, eu sou absolutamente favorável que nós tenhamos a produção nacional. Segundo ponto, vamos discutir aonde estão essas jazidas de potássio para que elas sejam exploradas. É óbvio que nós vamos trabalhar contrários a qualquer exploração, seja do que for, de uma maneira que seja predatória, degradante ao meio ambiente. Isso não pode ocorrer. Todos nós precisamos aprender a conviver com o meio ambiente, com a sustentabilidade dos fatores renováveis, para que as gerações futuras possam continuar convivendo com aquilo que a natureza fornece. Portanto, é papel do governo encontrar o equilíbrio entre explorar corretamente aquilo que o Brasil precisa para se desenvolver e não degradar o meio ambiente. Isto é feito no mundo inteiro. Portanto, os exageros precisam ser combatidos. Não podemos explorar, está equivocado. Não podemos degradar, está correto. Então nós precisamos buscar tecnologias modernas, o equilíbrio necessário para que nós possamos ter a matéria-prima necessária. Terras indígenas. Há uma decisão no Supremo Tribunal Federal sobre as demarcações postas. E há absolutamente uma lei que precisa ser seguida. Alguns exageros são cometidos e precisam ser coibidos pelo governo federal. Mas nós precisamos respeitar a legislação. O STF já fez a sua demarcação no momento de uma linha de corte. Naquele ano específico, as demarcações estavam postas. Tudo que vem dali adiante precisa estar sendo monitorado, controlado pelo governo federal. Muito bem. Olha, dá para a gente passar um dia aqui, tá, deputado, conversando. Somente para concluirmos agora, a produção industrial brasileira caiu 2,4% agora em janeiro. O que aconteceu? Como é que se explica esta queda? E o que fazer para uma retomada? Existe dentro da globalização, que nós falamos agora há pouco, um intercâmbio mundial de mercadorias, e a indústria brasileira vem sendo penalizada ao longo dos últimos anos, e foi mais penalizada agora durante a pandemia, sem um processo de modernização, de industrialização, para que nós possamos competir com o mundo. Um dos fatores sempre lembrados que retira a competitividade da indústria brasileira é a alta carga tributária. E eu diria a você que não é nem somente o valor do imposto que nós pagamos, é muito mais a forma como nós pagamos. A complexidade do recolhimento de impostos no Brasil faz com que a indústria, as empresas brasileiras, tenham verdadeiros batalhões de escritórios de advogados, de contadores, para tentar fazer o certo. Então nós precisamos ter uma orientação muito clara do Ministério do Desenvolvimento Econômico, que está hoje dentro do Ministério da Economia, focando na industrialização brasileira, que passa por equipamentos modernos, que passa por uma legislação eficaz, que passa por tarifas alfandegárias adequadas para equilibrar a produção com países que têm custos menores, inclusive com trabalho escravo. Nós precisamos proteger a nossa indústria brasileira no limite para fornecer competitividade. E os produtos aqui produzidos tenham verdadeiramente eficácia, eficiência no seu preço final, que sejam preços competitivos com o mundo. Então, nós estamos falando de competitividade mundial. Não é a indústria de calçados de Franca que concorre com a indústria de calçados aqui de Brasília. É a indústria de calçados de Franca concorrendo com a China, produzindo todos os calçados do mundo. Então, nós precisamos entender essa competição mundial
para buscar, mais uma vez, o que eu sempre digo, Ronaldo, o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio entre não estar protegendo, o protecionismo também é perverso, não estarmos protegendo a ineficácia de alguns setores industriais, quando nós brasileiros podemos ter acesso a mercadorias de qualidade por um preço menor importadas, e aonde nós, com essa importação desenfreada, estamos sucateando a indústria nacional. Então nós precisamos ter um equilíbrio muito fino, muito justo, quase que diário, para que nós não possamos perder os empregos que nós temos na indústria brasileira. Uma indústria forte gera emprego, mas um consumo também, um consumo que favoreça ao consumidor, venha ele da nossa indústria ou de fora, também gera emprego, né? Claro, a gente pode lembrar, assim, com muita proximidade no tempo, a indústria automobilística. Quando nós tínhamos um mercado fechado no Brasil, nós tínhamos 4 grandes marcas que aqui produziam. Não eram automóveis de último recurso tecnológico, eram automóveis caros e o mercado consumidor brasileiro estava limitado a escolher entre 3 ou 4 marcas de veículos. A abertura mundial. Hoje nós importamos veículos, hoje nós trouxemos novas fabricantes, hoje nós temos no Brasil mais de 30 marcas de veículos e aquelas 4 originais continuam trabalhando. Continuam produzindo, mas tiveram que se modernizar, tiveram que se reinventar, tiveram que competir com o mundo. Então a indústria automobilística é um bom exemplo desse ponto de equilíbrio, que busque a tecnologia na indústria nacional, mas que não impeça o consumidor brasileiro de ter acesso a mercadorias de ponta por preços justos. Em que pese que neste dia de hoje, nesse exato momento, os preços dos automóveis estão absolutamente estratosféricos, né? Os preços subiram de uma maneira muito importante. Um ponto que eu gostaria de encerrar aqui a nossa entrevista para dizer que, infelizmente, e eu estou cada vez mais convencido disto, Ronaldo, há uma manipulação mundial pós-pandemia na subida dos preços. Não há, até hoje, após 2 anos de pandemia, a retomada da produção de petróleo pelos maiores países produtores de petróleo no mundo, principalmente a OPEP, que são os países do consórcio produtores de petróleo, que respondem por 40% do petróleo do mundo. Até hoje eles não retomaram a produção nos níveis anteriores à pandemia. Por que será? Para forçar o aumento de preço. Então, dentro desta globalização, há uma manipulação. E não tem conserto isso? Não tem volta? Os governos são inferiores na sua capacidade de ingerir do que os grandes produtores mundiais, os grandes conglomerados. Há algum sentido para você, Ronaldo, para os nossos ouvintes, dizer que após a pandemia, 2 anos, a China até hoje não esteja produzindo componentes eletrônicos na produção de veículos? E por isso os carros estejam em falta e estejam subindo? Não é razoável. Não é razoável. Não é razoável. O fato é que as concessionárias de veículo nunca venderam tanto carro quanto estão vendendo hoje, nunca ganharam tanto dinheiro quanto estão ganhando hoje e nunca espremeram tanto o consumidor como estão exprimindo hoje. Então, infelizmente, e a minha cabeça começa a ter uma convicção muito forte sobre isso, por trás de tudo isto, há uma manipulação econômica na alta de preços dos veículos, na alta de preço dos combustíveis. Não é apenas esta manipulação, porque os insumos que compõem os preços mundiais são muitos. Nós temos a guerra da Ucrânia, no caso dos combustíveis, nós temos o dólar no Brasil, que é muito elevado, nós temos o ICMS cobrado nos estados, que é desproporcional. Você veja, por exemplo, nós tínhamos algum tempo atrás, Ronaldo, o preço do barril do petróleo a $20 no mundo. Ontem, esse preço bateu aí $140, 4, 5 vezes mais. E o imposto cobrado pelos estados brasileiros, absurdos, 32% de ICMS em alguns estados, talvez fossem razoáveis quando eram 32% sobre $20. Mas agora 32% sobre $140 é uma fortuna. E os estados continuam cobrando. Então, nós não podemos acreditar a um único fator, esse desarranjo nas cadeias produtivas, seja da gasolina ou seja do automóvel, que nós estamos usando como exemplo, há apenas um motivo.
Mas sem dúvida alguma, e eu estou convencido disso, é que há uma manipulação econômica mundial para forçar os aumentos de preço. Pois se assim não fosse, o petróleo não estaria a $140 e os veículos não estariam faltando nas concessionárias, exatamente proporcionando esse preço abusivo. Mas para terminar a nossa conversa, e que saída temos? O que fazer? Como encontrar um conserto para isso? Olha, muitos países estão agindo. Por exemplo, alguns países europeus diminuíram por 2 anos as tarifas sobre o combustível, para poder fazer com que o preço ficasse estável na bomba para os motoristas. Alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, criaram um subsídio de 200 libras para ajudar no consumo de veículos. No Brasil, nós temos 2 problemas cruciais que precisam ser enfrentados. Um de macro alcance, que é mais difícil. Nós temos o valor do dólar exageradamente elevado. E também é algo que me intriga muito, porque não há motivos concretos para que o dólar no Brasil custe R$5 e pouco, como custa hoje. Acredite no que eu vou dizer, Ronaldo, um dólar nessa estratosfera beneficia muita gente. É muita gente ganhando dinheiro com o dólar a 5 e pouco. Então é algo que me intriga. O segundo fator é o absurdo da tarifa de impostos dentro da gasolina, que não pode ser flutuante como o preço. Por isso nós votamos votamos na Câmara semana passada e vai ser votado hoje no Senado a proibição da cobrança do ICMS pós-fixado no preço da bomba. Nós votamos que o preço, a tarifa do ICMS tem que ser pré-fixada, um valor independente da flutuação do preço do litro da gasolina. Então, são algumas medidas econômicas e que aí carece do Ministério da Economia do Brasil fazer uma ingerência num planejamento de preços, num planejamento de tributário, não numa ingerência no preço. Isso não. Nós não fazemos preço por decreto, isso não existe. Mas numa proporcionalidade de custos que sejam eficazes para que a Petrobras possa verdadeiramente levar até a bomba um preço de gasolina competitivo e justo. Abrir o mercado para as empresas privadas também participarem. Deputado Marco Bertaioli, quero lhe agradecer. O senhor nos ajudou a entender muita coisa que a gente não vinha entendendo. E era para ser só 15 minutos, foi quase 40. Meu Deus do céu, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito, muito feliz de estar aqui com você na Canção Nova, Ronaldo. Aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os seus ouvintes, que são milhares no Brasil, e agradecer com esta sua sempre gentileza de me receber aqui na Canção Nova e me permitir falar um pouquinho, prestar contas do meu trabalho como deputado federal. Muito obrigado. É o que a gente deseja. Bom trabalho para o senhor. Boa continuidade de semana. Muito obrigado.